Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, a gente viu lá o Google AlphaZero construiu uma rede de neural lá para os computadores que chegou detonando, acabou com o mestre de Go do xadrez chinês, acabou com o melhor computador de xadrez do mundo, que já tinha vencido o campeão mundial de xadrez, fez o rodo ali, fez a rapa, e a partir de então a gente passou a ter no xadrez o uso de redes neurais aí, de inteligência artificial nas engines para jogar xadrez, né? Lila Zero foi um desses engines que surgiu no rabo aí do Google AlphaZero, na cola, no rastro, né? Pegou lá o paper que o pessoal da Google lançou lá, ó, foi isso aqui que a gente fez. O pessoal da Lila Zero foi atrás e conseguiu aí realmente colocar a engine Lila Zero como uma das melhores do mundo. O Stockfish, percebendo que estava perdendo ali, ia perder essa parada, o que que fez? Incorporou as redes neurais, também essa tecnologia de inteligência artificial, incorporou no algoritmo de força bruta, que é o algoritmo do Stockfish. Sempre foi um algoritmo baseado ali em cálculos, força bruta, calcular a posição. E de repente a gente viu uma tecnologia de inteligência artificial que estava superando a tecnologia da força bruta. O que o Stockfish fez? Combinou as duas tecnologias, colocou redes neurais para trabalhar junto com força bruta, ou seja, milhões de cálculos por segundo, mais redes neurais, mais inteligência artificial para jogar. E o que resultou? Nós vamos ver agora. Stockfish aqui com redes neurais de brancas contra Lila Zero. Lila Zero, uma engine de um approach puramente redes neurais. E vamos então à partida. Stockfish abre aqui com o peão do rei E4. A resposta foi C5. Tem que lembrar que nessa partida aqui, até o lance de número 6, foram lances pré-definidos, tá bom? Isso aqui aconteceu no torneio TCC, na superfinal entre Stockfish e Lila Zero, no ano de 2020, no final de 2020. E por que, Rafael, que as aberturas são pré-definidas? Bom, para vocês entenderem, são jogadas mais de 100 partidas, aí, ou 100 partidas na superfinal. E eles fazem essa questão da abertura pré-definida para poder criar variabilidade ali nas partidas, senão as engines ficam jogando sempre as mesmas aberturas, tá? Então por isso que ali eles escolhem as aberturas. E é justo isso? É justo, porque toda vez Lila Zero vai jogar de brancas, Stockfish vai jogar de brancas a mesma abertura e depois muda. E assim vai seguindo, tá bom? Então vamos até o lance 6, cavalo F3, E6, D4, CD4, cavalo por D4, cavalo C6, cavalo C3, D6 e aqui o lance G4, tá bom? Esse foi o lance aqui jogado e a resposta então aqui já uma abordagem bastante agressiva aqui das brancas, né? Seguindo com G4 e aqui já é um tentando inibir aqui cavalo F6 que já vai levar um G5 e tudo mais, né? Uma abordagem bastante agressiva na abertura. A partida seguiu aqui com H6 e a gente tem agora H4 aqui pelo Stockfish, renovando aí a possibilidade de combater um cavalo em F6 com lance G5. A6 foi jogado e essa posição aqui, pessoal, não é uma criatividade aqui já dos supercomputadores. Na verdade, aqui, apesar de já estar fora da teoria, exatamente essa posição aconteceu entre Karpov e Kasparov em 1985. E aqui o Karpov analisou bem a situação, jogou um lance bastante lógico aqui na posição, bispo G2 contra o Kasparov. A partida acabou empatando em 1985, tá bom? Depois de uma bela luta ali entre os dois, a gente acabou tendo um empate. Então isso aqui não é uma invenção ainda das redes neurais, aí dessas engines, isso aqui já foi jogado. No entanto, o próximo lance aqui do Stockfish já é um lance bastante assustador para os seres humanos, que é o lance cavalo por C6. Rafael, o que esse lance tem de assustador? Em geral, você não vai querer fazer isso. Um cavalo que já está desenvolvido, trocar por um cavalo não desenvolvido. Você, depois de B por C6, você ajudou as negras a fortalecerem o centro. Você deu uma coluna semi-aberta para o seu adversário poder atacar. Enfim, os seres humanos não fariam isso. Por isso que nessa posição aqui, o Karpov contra o Kasparov jogou bispo G2. E se perguntar para ele, fizesse na época assim, cavalo por C6, que o Karpov vai fazer? Não, não, não. E ia lá mostrar todos os fundamentos de que isso seria ruim, né? No entanto, essas máquinas, elas realmente têm um poder de cálculo fora do normal e aqui o Stockfish vai para esse lance. Curiosamente, também foi a decisão da Lila Zero contra o Stockfish, quando a Lila Zero estava de brancas aqui nessa mesma posição, tá bom? B por C6. No entanto, a Lila Zero seguiu aqui com dama em F3 contra o Stockfish. Aconteceu essa partida na rodada anterior.
E houve um empate aí depois de 101 lances, a partida terminou empatada. E aqui o Stockfish vai para uma abordagem diferente, vai para dama D3, então aqui a gente já tem algo que não havia sido jogado. Cavalo em F6, agora pela Lila 0, e aqui G5, então atacando o cavalo. Temos H por G5, aqui você não vai poder capturar de peão, afinal de contas está caindo a torre. Então bispo por G5 e aqui dama B6, a Lila 0 então já coloca uma certa pressão aqui na coluna B. E você já tem dificuldade aqui, se você jogar B3 você está enfraquecendo a casa de C3 e tudo mais. Então o Stockfish aqui vai para o corajoso Grande Rock aqui, já colocando proteção no peão de B2, colocando a torre em jogo. A5 foi jogado imediatamente pela Lila 0 e a gente vê realmente aqui a dificuldade já no desenvolvimento das peças aqui da ala do rei, né? A5 foi uma escolha bastante interessante, porque se você tenta desenvolver aqui o bispo e tudo mais, em algum momento você vai estar levando H5, H6 e ataques bastante fortes, né? Então A5 foi jogado, temos dama em F3, mais uma vez com aquela pressão em F6 e as ideias de jogar H5 e H6. Bispo D7 foi jogado e agora então o lance bispo C4. Qual que é a ideia aqui do Stockfish com o lance bispo C4? Vai querer proteger aqui os ataques na coluna B com o bispo. Uma abordagem bastante arriscada, né? Porque sempre vai ter um peão aqui que vai poder ir para A4 e tudo mais. Vamos ver. Torre B8 foi jogado pela Lila 0, pressionando mesmo na coluna B. E agora o arriscadíssimo lance. Esse lance já... Aqui a gente já tem fogo no tabuleiro. Bispo B3 seguido de C5 agora pelas negras, né? E aqui ameaçando A4, ameaçando C4. O bispo vai ser atacado e vai ter um forte ataque na coluna B. Então aqui realmente, provavelmente nenhum ser humano se colocaria nessa situação que o Stockfish se colocou. Agora o Stockfish vai ter que mostrar realmente muita precisão aqui no jogo para não passar um sufoco aqui, para não perder na partida. E o Stockfish segue agora com um lance que exclama H5, o que é isso? Aqui o Stockfish permitindo os ataques aqui para cima do bispo. A Lila 0 aqui segue com A4, tá? Se tivesse sido jogado C4 aqui, aparentemente não tem saída, né? Esse bispo por C4 tá vindo dama por B2 com forte contra-jogo. Aqui, provavelmente o Stockfish seguiria com H6, olha só, deixando o bispo. E depois de C por B3, A por B3, o ponto todo é que o rei estaria seguro aqui com os peões. Agora é muito difícil de você atacar aí o rei do Stockfish. O Stockfish estaria com uma peça a menos, mas a pressão aqui na ala do rei seria fator decisivo. Por exemplo, depois de cavalo H7, poderia seguir bispo em E3, atacando a dama. E depois de dama C7, H por G7, bispo por G7 e dama G3. E é estranho, né? Não foi assim que seguiu na partida, mas é estranho a gente pensar, será que tem compensação mesmo? Uma peça a menos, jogou um lance calmo aí, dama G3, mas de fato tem por conta da pressão toda aqui na posição. Mesmo depois de um bispo E5, por exemplo, a partida poderia seguir com o bonito torre por H7 aqui, que loucura, né? A gente tem que fazer essas análises para entender os lances que foram jogados, por que não foi jogado C4, né? E a gente vai descobrindo aqui como é que pensam esses supercomputadores. Depois de bispo por G3, aqui teria a torre por H8 cheque, aqui rei E7, bispo G5 cheque, forçando F6, torre H7 jogando o rei para longe, a rei D8, o rei tentando escapar, bispo por F6 cheque, rei C8 e depois de F por G3 a gente teria uma posição vantajosa para as brancas, né? Vamos fazer o material? Duas torres por dama, torre bispo por bispo e cavalo, um pouco melhor para as negras, mas por conta aqui dos peões a mais, dois peões a mais, um rei tomando todo tipo de ataque e peão passado na coluna G, as brancas estariam melhores. Estudos mostram aqui que seria uma posição vencedora para as brancas. Então realmente H5 aqui é um lance que exclama. E por isso a Lila 0 não seguiu com C4, seguiu aqui com A4. E a partida segue agora cavalo por A4, dama em A5, pressão total agora para cima aqui do cavalo. E o que jogar nessa posição? Stockfish segue com bispo por F6 e temos aqui G por F6. E agora o cavalo volta para casa de C3 aqui, né? Dama por F6 não funcionaria nessa posição por conta de torre H6 atacando a dama. E a dama teria que voltar para C3, por exemplo, propondo as trocas. Mas aqui dama em A7, mantendo a pressão para cima do cavalo, colocaria as pretas aqui em vantagem, né? O cavalo não tem casa e vai ser capturado. Então aqui depois dessa posição, por isso não dama por F6, aqui o Stockfish segue com o cavalo C3, colocando seu cavalo em segurança. E agora dama B6, mais uma vez renovando aqui a ameaça de C4.
Dama D3 foi jogado, impedindo aqui o lance C4, agora a dama pode proteger. Rei em E7, olha que lance interessante, defendendo toda aqui a posição, defendendo D6 e também aí possibilitando conectar as torres quando o bispo sair daí. A3 foi jogado bispo em H6, cheque, rei B1 e torre de H em C8. Lila 0 aqui conseguiu segurar bem a posição, tirou o rei, passou o bispo, trouxe a torre, colocou aí agora a grande ameaça de jogar aqui C4 e o Stockfish tem que parar essa ameaça, faz o lance dama C4 e agora a torre C6, trazendo mais uma proteção aqui para o peão de D6. Torre de H em E1, colocando aqui a torre na coluna E. E fica não muito claro como é que vai ser o plano do Stockfish agora, porque o rei está muito bem protegido, aqui tem uma fortaleza aqui de peças protegendo o rei. E a Lila 0 vai continuar atacando agora aqui na ala da dama. Não fica muito claro como é que o Stockfish vai conseguir prosseguir nesse ataque. A partida seguiu com torre C7, torre D3, preparando aí talvez para dobrar as torres. Bispo em F4 foi jogado e aqui o Stockfish vai para um lance assustador nessa posição. Como quebrar aqui a posição das negras? Somente uma super máquina para conseguir quebrar essa posição agora da Lila 0. E aqui o Stockfish vai para o assustador lance cavalo D5, cheque. Que lance assustador é esse? Atacando todo mundo aqui na posição, não há o que fazer a não ser capturar este cavalo, você não pode fazer outra coisa. A partida seguiu com E por D5, E por D5, cheque, olha só, a torre tá dando cheque, a dama tá ameaçando o bispo. Aqui tudo bem, bispo em E5 e você fala, puxa Rafael, você falou que cavalo D5 foi um lance assustador, né? Porque sacrificou uma peça, mas aqui tá muito claro, né, que agora vai seguir com F4 e vai recuperar a peça, não é tão difícil assim de encontrar, essa continuação, acho que você exagerou um pouco aí no seu comentário. O problema, pessoal, é que não dá pra jogar F4 por conta de bispo B5, aqui ganhando o jogo na hora, ganhando o jogo imediatamente. Então, por isso que não foi jogado o lance F4 e por isso a complexidade aqui, por isso que cavalo D5 de fato é um lance assustador. As brancas não podem jogar F4 aqui nessa posição. E o Stockfish então segue com dama em H4, o que é isso? Agora a gente começa a perceber algumas coisas. Dama em H4 crava o peão de F6, numa possível captura do bispo, o peão de F não poderá capturar o bispo, e sim o peão. E aí a gente vai ter um garfo aqui de peão estourando toda a posição e quebrando a posição da Lila 0. Essa agora é a grande ameaça aqui do Stockfish. A partida seguiu com rei D8 tentando evitar esses problemas, né? Porque rei D8 não daria para jogar alguma outra coisa? Não daria para dar um garfo aqui, jogar um C4? Não seria melhor? Aqui estaria vindo torre por E5, cheque, e depois de D por E5, D6 cheque, com uma posição vencedora para as brancas. Torre dama por D6, torre por D6, rei por D6 e bispo por C4, simplesmente protegido aqui pela dama. E a gente teria uma posição melhor por conta desse peão passado aqui das brancas, né? Uma dama equivaleria aqui a 2 torres e um bispo por um bispo, mas as brancas têm peões a mais e tem um peão passado avançado aqui na coluna H. Por isso não dá pra jogar C4 aqui não, não dá pra jogar C4 aqui não. E não dá pra jogar outra coisa, não dá pra jogar um rei F8 aqui então? Vamos ver aqui, se tivesse jogado rei F8, poderia seguir agora sim com F4 na hora certa. E depois de bispo D4, por exemplo, poderia seguir torre por D4, C por D4 e dama por F6, com todo tipo de ameaça aqui. Ameaçando de cara já checkmate com dama em H8. E aqui, se cobrir a coluna, vai começar a perder peça. E lembrando que sempre tem um peão avançando aqui na hora que precisar. Então, realmente, aqui dama H4 coloca um problema seríssimo aqui para a Lila 0. A Lila 0 segue com rei D8 e agora torre por E5 de qualquer maneira. Temos D por E5 e você fala, tudo bem, agora eu já sei, D6 vai ficar legal. Calma um pouco, vamos fazer as contas. Stockfish aqui tá com uma torre a menos. Tá com uma torre a menos. O lance D6 é um lance calmo, né? D6 não funciona, torre C6. E não dá muito para continuar aqui o ataque, né? Dama por F6 e rei C8. O rei vai encontrar refúgio ali na ala da dama, vai encontrar fortaleza. Tudo bem que tem um peão passado, mas as pretas conseguem algum contrajogo. A gente teria uma partida bastante interessante também nessa continuação. Mas os estudos mais aprofundados aí mostram que as brancas não conseguiriam a vitória. Mesmo apesar de H7, olha que loucura isso aqui, né? C por D3, H8 aqui para a dama com cheque. Rei B7, a dama tá atacada. Teria que jogar um dama H7, por exemplo, aqui. Ou dama em H5, seriam possibilidades, né? Aqui a gente já estaria num campo aqui de diversas possibilidades. E as pretas teriam aqui o lance D2, né? Olha que loucura.
E aqui depois de dama em H, por exemplo, em F3, rei A7, enfim, o jogo vai embora, né? A gente pode falar que dama e duas torres são aproximadamente equivalentes às duas damas, o bispo aqui é equivalente ao bispo, mas as pretas têm um peão passado perigoso, e por conta disso teriam aqui uma pressão ainda na coluna B, um forte jogo, um forte contra-jogo aqui para as negras, né? Loucura, né? Eu queria ver uma dama assim com duas damas contra a dama e duas torres, seria sensacional. Mas não foi assim que seguiu na partida. A partida aqui seguiu então não com D6, mas torre F3. Olha que tranquilidade, é quanto cálculo, né? Para você ter a frieza aqui de estar numa posição com uma torre a menos e jogar um lance quieto aqui, torre F3. Mas ele não é tão quieto quanto parece. Rei C8 escapando, tentando escapar com o rei. E agora sim H6 disparando com o peão passado. Rei B7, parece que as pretas estão se defendendo muito bem. Tem uma torre a mais. E agora a torre está cobrindo aqui a fileira do fundo. Ah, bispo C4 foi jogado, exclama, né? Esse lance aqui, exclama 2. Tá ameaçando agora a torre B3 aqui ganhar a dama da Lila 0. Por isso o bispo A4 foi jogado segurando a casa de B3. E agora torre por F6 aqui pelo Stockfish. E o Stockfish já tem aqui 3 peões a mais pela torre a menos, né? Tá atacando a dama agora, a dama em A5 foi jogado. E agora mais um lance que exclama dama em E4, ameaçando aqui avançar o peão, ameaçando todo tipo de ataque. E aqui, mais uma vez, é muito difícil de você encontrar um lance, né? Se você jogar um lance de contra-jogo, aqui como dama D2, aqui você tá levando o bispo em A6 com uma sequência avassaladora aqui para as brancas. Se você jogar um lance como rei A7, tá vindo torre A6 aqui com cheque, protegido pelo bispo, ganhando a dama. Então é muito difícil de achar um lance. Aqui bispo B5 foi jogado pela Lila 0 e agora nós temos D6 cheque, aqui bispo em C6 cobrindo o cheque e atacando a dama na hora certa, aqui dama por E5 e a torre em E8 primeiro atacando a dama do Stockfish, dama em F5 e a torre vai para a segurança em D7. Com isso o Stockfish ganha mais um peão e já tem 4 peões aí pela torre a menos e agora finalmente o lance aqui. Torre por F7, e agora o Stockfish já tem 5 peões aqui pela torre a menos, já tem uma igualdade material aqui na posição. A partida seguiu com dama D8, tentando proteger tudo, agora a torre G7, se você capturar minha torre, meu peão avança. E além de tudo a casa de promoção está protegida pelo bispo. Que loucura de partida, rei B6 foi jogado e agora um lance assustador aqui pelo Stockfish. Porque você fala, beleza, como é que eu vou quebrar aqui essa posição agora? Né? Parece que mais uma vez a Lila 0 construiu uma fortaleza aí, tem uma torre a mais, apesar dos peões. E aqui então mais um lance assustador, o ser humano provavelmente não faria, a não ser o Kasparov. O lance B4, aqui o lance de extremo ataque, indo pra cima, detonando a cobertura de peões aqui do rei, para realmente conseguir uma dinâmica interessante. Aqui C por B4, A por B4, torre por G7, dama C5, cheque, primeiro lance intermediário, rei B7 e aqui H por G7. O problema todo dessa continuação, dessa posição, é que agora segue torre 1, cheque, rei B2, dama em F6, cheque, C3 e agora dama por G7. E aqui a Lila 0 se livra do peão mais forte aqui que as brancas tinham, que o Stockfish tinha na posição, que era o peão de G7. E agora a gente tem esse final inacreditável aqui, se você olhar essa posição, as brancas com uma torre a menos. No entanto, agora elas seguem firme aqui com B5 atacando aí o bispo. O bispo vai para E4, ameaçando todo tipo de ataque, mas agora o lance único aqui da posição, bispo D5 forçando aí as trocas, bispo por D5, dama por D5, cheque, e depois de rei A7, Lila 0 faz esse lance e abandona a partida na sequência, vitória aqui do Stockfish, que sensacional essa partida, o Stockfish aqui com uma torre a menos, mas muitos peões a mais, castigando aqui também por conta do peão passado, avançado aqui, né? E aqui a Lila 0 então abandona a partida. Mas não se enganem, ainda não é fácil vencer essa posição, né? Ainda não é fácil vencer essa posição. Na verdade, apenas um lance vence aqui para as brancas. Se você até quiser dar pause e aí tentar encontrar qual é o lance vencedor aqui das brancas, vale a pena, vale a pena. E o lance vencedor é o único lance possível aqui para ganhar, seria o lance D7, se você encontrou esse lance, parabéns, né? Esse lance aqui é o único lance que vence. Depois de, por exemplo, torre E2 cheque, rei B3, dama G6, ameaçando aqui dar mais um monte de cheque, pode seguir simplesmente dama C5 cheque, rei B7, você vai agora forçar o rei para uma casa desfavorável para promover o peão dando cheque, né? Então dama C8 cheque, rei A7, dama C7, cheque, rei A8, e aí o peão promoveria aqui para dama com cheque mate, né? Agora, se você aqui falou B6, também é uma ideia bastante interessante,
Cuidado, cuidado com esse lance aqui. Aqui as pretas teriam um lance que exclama rei B8, rei B8. Por que esse lance exclama, Rafael? Agora é só seguir avançando, D7 e tá ganho. É, mais ou menos, não é tão simples assim. Aqui, na verdade, as pretas teriam o lance torre B1, cheque. Olha só que legal isso daqui. Pretas jogam e empatam, torre B1, cheque. Depois de rei por B1, dama G6, cheque. Fala, como é que as pretas vão empatar isso daí, Rafael? Depois aqui de rei A2, dama C2, cheque. Rei A3, dama B2, cheque. Rei A4. E aqui o lance que exclama dama B4, cheque. Aqui as pretas conseguem o seu empate, né? Aqui tanto faz rei por dama ou peão por dama, tanto faz. A gente teria aqui um empate por afogamento, né? O rei não pode ir para nenhum lugar, o peão tirando aqui, esses peões aí tirando as casas do rei, a dama também, e a gente teria empate por afogamento. Então cuidado, a posição aqui exige cautela, B6 empataria, né? O único lance que vence seria aqui o lance D7, e como a gente viu, essa seria realmente uma sequência vencedora! Que partida espetacular, assim joga a melhor engine do mundo atualmente, combinando aí elementos de força bruta com redes neurais, e a gente tem essa partida de outro mundo, né? Uma partida de outro mundo, onde o Stockfish conseguiu ali sacrificar um cavalo, entregar ali, ficar com uma torre a menos, sacrificou a troca, depois torre por bispo, ficou com uma torre a menos, mas foi ganhando alguns peões, foi avançando com os peões passados e de uma maneira extremamente precisa, com muito poder de B4, estourou o B4, tudo assim lance, se não fossem esses lances, né, ali lá, o Stockfish não conseguiria essa vitória, cada posição era uma posição de lance único, e assim foi seguindo o Stockfish rumo aí a vitória, né. E de fato é muito difícil explicar onde é que a Lila Zero perdeu a mão, a gente olha aqui no relatório, o relatório só fala uma coisa, todo mundo acertou, é 99% de precisão aí pra todo mundo, ninguém cometeu uma imprecisão, ninguém cometeu erro, ninguém cometeu gafe, ninguém cometeu nada, mas o Stockfish ganhou da Lila Zero, né? Não temos uma explicação aqui plausível para, né, dizer onde é que a Lila Zero errou. Assim são as engines de hoje em dia, né? A gente só assiste e admira, muitas vezes sem saber onde é que foi o lance da derrota. Muito bem, gente, é isso. Se você gostou aí do vídeo, deixa aquela curtida, deixa o seu like, você vai estar ajudando aí o canal. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!